Bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de te fazer uma pergunta antes da nossa meditação. Você é feliz? E para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de dizer que você pode aprender a ser feliz. Ser feliz é um aprendizado que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada. E para nossa meditação, eu gostaria de ler com vocês Filipenses, é uma das epístolas do apóstolo São Paulo, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13, que diz assim: Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso na força daquele que me fortalece. Essa música que eu acabei de executar, ela se chama Sou Feliz. E quando a gente escuta ela, canta ela é uma música bastante antiga, com uma história muito especial por trás dela. E talvez você possa imaginar que quem compôs essa música poderia estar passando por um momento muito feliz na sua vida, a ponto de dizer, como eu sou feliz. Mas na verdade, essa música, essa meditação da letra desta música, ela é fruto de uma situação muito adversa, que eu quero contar a história dela para vocês. Quem compôs essa música foi um homem chamado Horatio Spafford. Ele era um advogado que morava em Chicago, um homem muito bem sucedido, temente a Deus, que se casou com uma jovem chamada Ana, e eles tiveram um filho e 4 filhas. E quando seu filho, o único filho homem que ele tinha, estava com 4 aninhos de idade, ele morreu com uma febre muito alta, muito grave, uma situação muito repentina. E essa criança morreu com apenas 4 anos de idade. E esse foi um golpe muito grande para aquela família Spafford. E pouco tempo depois, pouco mais de um ano depois, aconteceu que na cidade de Chicago houve o maior incêndio relatado na história dos Estados Unidos. No dia 9 de outubro de 1871, Chicago passou por um incêndio que acabou com 1/3 da cidade. E Spafford, ele sofreu um declínio financeiro muito grande, porque além das suas finanças também serem atingidas por conta do acidente, a cidade toda foi comprometida. Só que ele e sua esposa, pelos próximos 2 anos, trabalharam muito, se esforçaram muito, inclusive ajudando famílias que haviam perdido tudo naquele incêndio. E quando parecia que as coisas estavam um pouquinho melhores, ele já havia passado pelo golpe da perda do filho, pelo problema financeiro causado pelo incêndio. Em 1873, então 3 anos depois do primeiro sinistro, ele com a família resolveram fazer uma viagem onde estariam gozando um tempo de férias e ele estaria encontrando um amigo evangelista que estava fazendo uma cruzada pela Europa, que era o Moody, uma pessoa muito conhecida naquela época que fazia cruzadas evangelísticas. E aí eles resolveram fazer essa viagem de navio, atravessar o oceano, ir em encontro a este amigo e ter um tempo de família para poder descansar depois de muitas dificuldades. Só que quando eles foram para Nova York para poder pegar esse navio e partir para essa viagem, ele recebeu um comunicado que ele não poderia fazer essa viagem porque havia acontecido alguma coisa e ele teria que retornar para Chicago. Então ele despediu sua esposa e suas 4 filhas e disse para elas, olha, vão na frente,
que assim que eu puder, o mais rápido, encontro com vocês lá. E elas partiram e entraram naquele navio e partiram em direção à Europa. Só que, infelizmente, no meio dessa viagem, esse navio onde elas estavam colidiram com um navio inglês. E, infelizmente, em 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, aconteceu uma grande tragédia. E nessa tragédia, 226 pessoas morreram. Dentre essas 226 pessoas, as 4 filhas deste casal morreram também. E apenas 90 pessoas foram resgatadas com vida desse trágico acidente. E no meio dessas 90 pessoas estava sua esposa, Ana. Quando ela chegou na cidade, ela imediatamente enviou para ele uma mensagem dizendo: salva, porém só. E quando ele recebeu aquela mensagem, ele ficou muito triste, mas imediatamente ele pegou um navio e partiu ao encontro da sua esposa. E quando ele estava neste navio, o comandante mandou avisá-lo: olha, nós estamos passando agora exatamente no local onde as suas 4 filhas morreram. E então ele ficou muito comovido com aquela situação, ele viu o local, depois ele foi para sua cabine e aí ele escreveu a letra desta música que eu acabei de tocar para vocês. E a letra dessa música é assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aquele momento, ele estava passando a pior dor da sua vida. Ele estava passando por um momento extremamente difícil. Mas ainda assim, ele entendia que sua felicidade não dependia de circunstâncias. E mesmo que ele estava muito triste naquele momento, passando uma dor muito aguda na sua alma, ainda assim ele podia expressar que uma paz que excede todo o entendimento, que uma tranquilidade na sua alma estava acontecendo, porque independente da circunstância, ele podia experimentar de uma felicidade, de um contentamento que vinha da presença de Deus em sua vida. E eu gostaria de, usando esse texto que eu li, que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, extrair algumas coisas muito importantes para nós na nossa caminhada. Nós precisamos aprender a sermos pessoas felizes. E a primeira coisa que eu posso perceber aqui neste texto é que a felicidade decorrente do contentamento, ela é algo que se aprende. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 11 deste capítulo 4 de Filipenses. Digo isso não por causa da pobreza, das lutas, das dificuldades que eu estou enfrentando ou que eu já enfrentei, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, isso é um processo. Ele aprendeu. Como que a gente aprende isso? Na nossa caminhada, existem situações de alegria, de adversidade, situações desafiadoras que vai amadurecer a nossa fé, que vai amadurecer o nosso coração, as nossas emoções. Nós vamos enfrentar no nosso dia a dia situações onde nós vamos aprender a dar valor às coisas, aquilo que realmente é importante. Nós vamos aprender a ter contentamento naquilo que temos, naquilo que possuímos, e não a viver circunstâncias onde a gente nunca vai ter alegria ou contentamento porque simplesmente eu não tenho o que gostaria. Ah, mas eu queria tanto ter algo e eu não tenho aquilo. A felicidade, a alegria, o contentamento, ele é consequência do aprendizado diário, da minha observação diária de tudo aquilo que eu tenho ao meu redor.
Eu não tenho tudo, mas tudo que tenho me proporciona alegria, me proporciona felicidade. E eu observar aquilo que eu tenho à minha volta, que é capaz de me sustentar, de me abençoar na minha caminhada, de me dar condições para eu seguir em frente, isso é motivo, isso é algo que vai me fazer aprender, é algo pedagógico na minha caminhada, para me fazer entender que eu posso e devo ser feliz, não porque eu tenho tudo, mas porque aquilo que eu tenho me capacita, me é ferramenta na minha caminhada para que eu possa desenvolver os meus passos em cada dia da minha jornada. Então, aprender a ser feliz é importante na caminhada. Ninguém nasce simplesmente feliz. Ninguém todos os dias vai ter motivos para agregar, dizer assim, eu sou feliz por isso, por aquilo, porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo outro. Não, você aprende a ser feliz porque na sua jornada, na sua caminhada, você tem experimentado as situações que te fortalece, que te amadurece e que faz você entender que independente da circunstância, você tem a ferramenta que você precisa para seguir adiante. A segunda coisa é que quando nós estamos na nossa caminhada e nós aprendemos a ser feliz, nós desenvolvemos essa aptidão, essa virtude de aprender a felicidade, eu vou ter uma boa atitude, independente da situação que eu enfrento. Então vamos entender isso. Independente daquilo que eu estiver passando, eu posso ser feliz. E sendo feliz, eu posso gerar uma boa atitude. No texto de Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Ele está dizendo que a vida o experimentou. Ele foi experimentado na luta diária. Ele foi passado pelas fornalhas, pelos desafios, pelos obstáculos, e isso gerou nele o aprendizado. Então ele vai dizer que depois do aprendizado, devido às experiências que ele suportou, que ele passou ao longo da sua caminhada, ele aprendeu a estar feliz em situações extremas. Olha só, ele vai dizer assim: sei estar humilhado e sei ser honrado. Sei estar em abastança, sei passar fome. Sei ter escassez e sei ter abundância. Eu acho bastante interessante essa questão dos extremos, porque às vezes aquilo que é mediano a gente tem uma facilidade melhor de administrar, porque está na média, porque não tem tanta discrepância. Mas quando a gente caminha para os extremos, são as situações extremas que realmente nos testam no nosso dia a dia. E seja qual for a situação extrema, tanto uma boa quanto ruim, ela nos testa. Uma situação extrema de escassez, muitas vezes vai gerar em nós uma murmuração, uma reclamação, até mesmo uma dúvida: se Deus me ama mesmo, por que Ele está permitindo que eu passe por isso na minha jornada? Se Deus realmente existe, por que eu tenho que sofrer essa circunstância? E aí vem determinadas dúvidas, vem determinados questionamentos. Muitas pessoas perdem a sua fé, perdem a esperança, tornam-se pessoas amargas, tornam-se pessoas duras com elas mesmas e com aqueles que estão à sua volta, porque ele não consegue suportar os extremos. Já tem o outro extremo que a gente poderia pensar que é um extremo bom, mas não deixa de ser extremo, que é a abundância. E você pode me perguntar: que mal existe em ter abundância? Bem, vou te contar. Às vezes, a abundância, ela também nos põe à prova, porque às vezes pessoas em abundância, elas se ensoberbecem, elas envaidecem,
Elas começam a pensar que elas são melhores do que os outros, gera arrogância e até mesmo esquecimento de Deus. Então, tanto um extremo difícil quanto um extremo abundante, ele é um extremo. E pode, na nossa vida, gerar atitudes que não seriam equilibradas. E Paulo vai dizer que ele sabe estar em toda e qualquer situação, em todas as condições de extremos, mesmo sendo um extremo bom ou mesmo sendo um extremo difícil. E ele vai dizer que quando ele tem as suas atitudes boas, independente de qual seja o extremo que ele está vivendo, se você voltar lá no texto do capítulo 4, no versículo 10, ele está fazendo uma declaração de gratidão àquelas pessoas. Antes de dizer que ele tem consciência de como ele deve se comportar em toda e qualquer situação, ele vai estar fazendo uma gratidão àqueles irmãos da igreja de Filipos que o ajudou nas suas dificuldades. E ajudar é uma coisa muito boa e ser grato pela ajuda é uma coisa maravilhosa. E eu gostaria de destacar aqui que, independente da circunstância que a gente vive, a gente tem que ter boas atitudes. As boas atitudes, elas levam a um estado de felicidade. Independente do que eu passo, eu posso ter e escolher agir bem. Não é porque eu estou passando por uma dificuldade que eu vou ser arrogante, que eu vou ser descortês, que eu vou tratar alguém mal, que eu vou ser cruel com alguém. Não importa aquilo que eu vivo, eu ainda posso escolher ter uma boa atitude. E das boas atitudes que eu posso escolher, eu gostaria de destacar uma, que ela é uma porta aberta para a felicidade. E eu gosto muito de dizer sobre a gratidão. Gratidão, para mim, é uma das atitudes mais lindas que a gente pode ter na nossa vida, na nossa caminhada. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar de gratidão. Você vai me ver falar muitas vezes de gratidão aqui. E por que eu digo isso? Por que a gratidão é uma atitude tão nobre, tão especial? Porque a gratidão é o reconhecimento daquilo que Deus faz por nós, daquilo que as pessoas à nossa volta fazem por nós, daquilo que temos. Se você acordar de manhã e imaginar, poxa, que legal, tô vivo, tô andando, tô enxergando, tô falando, posso trabalhar, posso me alimentar, você vai ver quantos motivos incríveis você tem para agradecer. E se você for parar para contar os motivos da sua gratidão, pelo que você poderia ser grato hoje, não vai dar tempo e nem vai sobrar espaço para reclamar de nada, porque temos tantos motivos para agradecer. Uma pessoa grata, ela é uma pessoa feliz. A gratidão, ela abre portas para as oportunidades na vida. Ela abre porta para que a felicidade corra atrás de você. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: não são as pessoas felizes que são gratas, mas são as pessoas gratas é que são felizes. A gratidão gera a felicidade. E a última coisa que eu gostaria de, nesse texto, o último ponto que eu gostaria de estar pensando com vocês, é que Paulo, depois de dizer que ele aprendeu a lição da felicidade, ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação, que ele aprendeu, ele foi experimentado no seu dia a dia a estar e ter boas atitudes, mesmo em situações extremas, adversas, em situações difíceis da sua caminhada. Ele poderia talvez dizer assim: eu sou o cara, eu aprendi tudo, eu sei passar por qualquer coisa, eu sou uma pessoa que teve uma experiência muito bacana e realmente, como diz o ditado por aí, né? Esse cara sou eu. Mas não é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer, depois de todas essas afirmações dele,
eu posso tudo na força daquele que me fortalece. Então, o seu aprendizado, o seu desenvolver de felicidade, de contentamento, não estava baseado em quem ele era, não estava baseado apenas naquilo que ele passou, naquilo que ele sofreu, mas na força que vinha de Cristo, que o fortalecia para passar por todas as situações adversas, por todas as situações boas, sem subir para a cabeça, por todas as situações difíceis, sem esmorecer na sua fé, por tudo aquilo que a vida lhe oferecia como obstáculo, como uma dificuldade, mas que ele preferia olhar como sendo uma oportunidade de crescimento. E ele vai então dizer: não importa a circunstância, eu aprendi, eu sou feliz, eu tenho contentamento, porque a força que eu recebi para desenvolver a minha alegria, o meu contentamento e a minha felicidade, ela não vem do meu braço e nem daquilo que eu simplesmente penso, mas ela vem da força de Cristo que me fortalece. Eu não sei na sua caminhada onde você está. Eu não sei se você está passando por um momento muito feliz, de uma conquista, de um aperfeiçoamento, se você está passando por uma fase que você conquistou algo que você queria muito, ou se você foi honrado com um aumento no seu salário ou na sua posição de trabalho, ou se você foi visto como uma pessoa de grande importância, ou de repente pode ser o contrário. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida, onde você perdeu o seu emprego, onde você pode estar passando por uma luta familiar, uma perda. Não importa a posição neste momento da sua caminhada, da sua jornada. Independente daquilo que você esteja vivendo, você pode ser feliz. A sua felicidade não pode estar baseada nas circunstâncias. A sua felicidade, ela tem que estar baseada na força, naquilo que vem de Deus para a sua vida. Porque, independente daquilo que passamos, se nós nos apegamos e se nossa força vem de Deus, nós sempre vamos ser pessoas vitoriosas. Você vai conseguir avançar, você vai conseguir chegar adiante e cada obstáculo vai ser uma escada, um degrau, para que você alcance um patamar ainda mais alto na sua vida e na sua caminhada. E quando você olhar para trás, você vai dizer assim: que legal, cresci, avancei e por isso eu sou feliz. Não pelas coisas que eu precisei viver, mas por aquilo que eu vivi, eu desenvolvi o contentamento, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E se você pensar assim e viver isso, você vai ter uma jornada muito mais feliz e muito mais abençoada. Que Deus te abençoe. Seja qual for a posição que você esteja caminhando, não esmoreça, não perca sua fé, não perca sua esperança, porque a sua força vem do Senhor. E se você for fortalecido por Ele em cada dia da sua caminhada, da sua jornada, você vai ser uma pessoa muito feliz. Que Deus te abençoe.